Mas como foi esse processo? Como surgiu a ideia de escrever um livro? Eu estava escrevendo o livro e o podcast ainda nem tinha saído do papel, era só uma ideia. Então o livro, apesar dele ser lançado atualmente, ele já está pronto desde antes do podcast começar. Mas como foi esse processo? Como surgiu a ideia de escrever um livro? Quando eu cheguei para ti e contei a história do podcast, contei a ideia do podcast, tu me apoiou, a gente foi aquela alegria que a gente sempre quis realmente fazer um projeto para ele. E o meu projeto inicial foi tem sido o podcast, onde eu tenho tirado força para seguir, conhecendo novas histórias, contando a nossa história, cada vez mais falando dele, para que outras pessoas e o mundo inteiro conheçam. Mas conta um pouco do teu projeto, como que tu pensou, como tu pensou no livro, como foi a ideia? Na verdade, tudo começou no momento em que ele nasceu. Eu sempre tive o intuito, sempre quis torná-lo alguém diferente, alguém inesquecível. Então eu sempre tive vontade de fazer algum projeto que levasse o nome dele. Depois de tudo que aconteceu, quando você surgiu com a ideia do podcast, eu já estava amadurecendo essa ideia de escrever o livro. Eu passei o primeiro mês, que foi o mês mais difícil, assim, amadurecendo essa ideia, pensando como que eu faria, de que forma eu faria, até porque até então eu nunca tinha escrito nenhum livro, já publiquei artigos científicos, já participei de capítulos de livros voltados para a minha área, mas com certeza esse foi o projeto mais especial que eu já realizei. Então, a ideia do livro, ela literalmente saiu do papel no dia 30 de junho. 30 de junho foi o dia que a gente assistiu o filme Viva a Vida é uma Festa. Eu nunca tinha assistido, e apesar de ser um filme simples, voltado principalmente para crianças, ele tem uma mensagem muito especial. Ainda mais quando ele começa a tocar aquela música Lembre de Mim, foi a confirmação que eu precisava. Eu precisava torná-lo inesquecível, torná-lo seu legado, fazer com que seu legado fosse eterno. Então surgiu, eu realmente tirei do papel nesse dia. Após assistir o filme, no mesmo dia, eu comecei a escrever. Escrevi escondido, nas minhas pausas no escritório. Toda vez que eu ouvia barulho de porta abrindo, eu trocava a aba para não ser descoberto. Então eu escrevia no meu tempo livre, pegava, às vezes ia para o notebook, escrevia eu no computador, às vezes até no celular surgia alguma ideia e eu escrevia. E aí, tanto que até no livro eu falo, não sei se já chegou nessa parte, que eu estava escrevendo o livro e o podcast ainda nem tinha saído do papel, era só uma ideia. Então o livro, apesar dele ser lançado atualmente, ele já está pronto desde antes do podcast começar. Porque a gente sabe como que funciona todo esse processo de edição, enfim. O livro eu escrevi e terminei mais ou menos no final de julho. E como tu estava falando da questão do propósito do podcast, como que ele é importante para tratar, para curar, enquanto eu escrevi o livro, era nos momentos que eu mais precisei, ele foi algo assim, foi um remédio que eu precisava. Tanto que quando eu fui chegando ao final, e no final, com os capítulos mais difíceis de escrever, eu já ficava preocupado, porque quando eu acabasse de escrever o livro, eu não saberia mais o que ia me tirar dessa tristeza. Então, o objetivo do livro, principalmente, é esse. Uma observação também, que eu até deixo no início do livro, é que esse livro ele não tem qualquer objetivo financeiro. O livro ele não foi escrito para gerar lucro, para mim, nem nada do tipo. O livro ele foi feito para que mais pessoas conheçam a história do meu filho, para que mais pessoas entendam da perspectiva de um pai e que saibam como que o amor de um filho transforma a pessoa. Todo lucro gerado, toda receita gerada para mim, ela vai ser doada para o Hospital de Amor, que é onde ele foi tratado com muito amor. E lá eu aprendi que o amor, como o próprio nome diz, o amor faz parte do tratamento. Então, esse livro, para mim, ele é extremamente especial, ele tem um significado gigante, e é por ele que eu fiz isso e ainda pretendo fazer diversas outras coisas, sempre no nome dele. E tu teve a ideia no dia que a gente assistiu o filme ou tu já estava pensando no livro?
A ideia, ela surgiu um pouquinho antes. Como eu te falei, eu nunca tive experiência de escrever um livro, nem sabia como escrever um livro. Então eu já estava pesquisando alguns dias, algumas plataformas que elas ajudavam você a escrever. Eu já tinha a ideia do livro, mas eu ainda tinha algumas dúvidas se seria um livro, se seria algum outro projeto que eternizasse ele. Quando tu surgiu com a ideia do podcast, eu pensei, bom, dessa forma a gente consegue eternizá-lo de uma forma visual, através de imagens, mas eu também quero eternizar tudo em forma de palavras. Então, no dia que eu assisti o filme, eu tive a confirmação da ideia que eu estava desenvolvendo. E aí, por conta disso, eu comecei imediatamente após esse filme. E qual é o spoiler que tu consegue dar? Porque, eu confesso, eu ainda não terminei de ler. Ontem eu comecei, eu já engoli ali umas 50 páginas, mas quando chegou no dia da internação, eu travei. E aí eu não consegui mais, a gente estava em casa até assistindo, e aí ele, não, vamos parar, vamos assistir outra coisa mais leve e tudo mais, para realmente sair ali daquela situação que eu tava. Mas no dia 12, de fato, que tu conta a história bem detalhada, né? Sim. Tu contou ali da prematuridade dele e tudo mais, as questões, as dificuldades que a gente teve, mas que a gente conseguiu vencer. E aí quando chegou no dia 12 de maio, no dia da internação, eu não consegui mais passar adiante. Então, para o pessoal que tá em casa, que quer adquirir o livro, quer comprar, quer ler a história, o que tu deixa... Qual é o spoiler que tu consegue dar pra gente, assim, logo de início? Tá. Isso que tu falou do livro estar bem detalhado é até engraçado, porque a gente volta lá pro primeiro episódio do podcast, que eu sabia contar tudo nos mínimos detalhes, é porque o livro já tinha sido escrito. A gente recebeu muito feedback. Nossa, mas o Matheus sabe tudo, sabe todos os detalhes. Eu sou péssima, eu não sei nada. Então, esses detalhes, eles estavam bem frescos na mente, porque eu já tinha terminado o livro. Mas, assim, falando de spoiler, né, pra gente entender do que o livro se trata. Basicamente, fala da biografia do meu filho, desde a descoberta na gravidez até todo o tempo que a gente teve o prazer de tê-lo conosco. Fala muito da perspectiva de um pai, né, da minha visão, do meu ponto de vista em relação a tudo que aconteceu nesse tempo. Também fala do período mais difícil, do luto, da forma com que eu, particularmente, lidei e lido até hoje com o luto. Então é um livro que ele, de início, eu considero ele tranquilo para ler, porque ele é mais a parte da biografia, mas acredito que do meio para o final ele acaba sendo um pouquinho mais emocionante, justamente pela questão do meu ponto de vista, né? Eu costumo dizer que existem 3 Mateus. Tem o Mateus antes do Mateus Filho, tem o Mateus com o Mateus Filho presente e tem o Mateus depois da volta do Mateus Filho para o céu. E esse terceiro Mateus, ele ainda, a cada dia, ele tem uma personalidade diferente. A cada dia a gente tem uma batalha diferente. Na época que eu escrevi o livro, eu estava num momento muito mais fragilizado do que hoje, mas não quer dizer que algo que eu tenha dito aqui não corresponda à verdade dos dias atuais. Então, basicamente é isso. Uma biografia associada à perspectiva. Muitas partes da narrativa é como se fosse uma conversa entre eu e ele, como se fosse eu lendo o livro para ele, e o restante conversando com os leitores.